Acho que já entrou alguma aí. Pode começar, né? E aí galera, tudo bem? Esperar um pouquinho aí o pessoal chegar, né? Tem muita gente para entrar aí, mas sejam todos bem-vindos aí nessa live e vamos que vamos, amém? Sei que tem muita gente aí faminta por conhecimento, né? Por várias aprendizado mesmo, sabedoria, conhecimento de Deus para que possa aprender a cada vez mais, né, a tomar decisões importantes na sua vida e trilhar um caminho, né, de bênção. Então, eu quero já ser bem rápido, nosso tempo ele é um pouco curto, nós temos muitas coisas para poder falar, né? Estamos vendo algumas pessoas aí já dando alguns comentáriozinhos, né? Gente, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Digam aí pra gente. Diga pra gente aí. Alguém responde aí se tá conseguindo ouvir direito. Tá, né? Beleza, show de bola. Bacana, ó. O Castilho já chegou aí. Entrar aí. Aí, tá conectando. Olha aí. E aí, galera? Boa E aí, noite. como é Boa que tá? Tudo noite. bem? Salve, salve. Salve. Tudo bom? E tamo junto. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Boa noite, Paulinho, Aline. Boa Vamos noite. lá, vamos pra cima, hein? Vamos que vamos. Então, pessoal, primeiro nós queremos, né, explicar para quem apareceu aqui agora, né, que não sabe do que vai tratar essa live, mas é a continuação do tema, né, que nós estávamos falando na semana passada sobre relacionamento, como encontrar a pessoa certa, né? E na semana passada nós também estávamos com os nossos irmãos, os pastores Tiago e Samara, e é um prazer estar aqui com vocês de novo e com eles também, né? Que são referências para nós, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos ensinam sempre. Então, a gente, né, também preparou essa live com muito carinho para todos vocês, porque a gente sabe que é um tema muito importante para a vida de todo mundo. E A gente também passou por essa fase, né, de adaptação. O Castilho, a Samara também, né? A gente sabe que é uma fase muito importante das nossas vidas. Então, por isso que a gente também decidiu fazer essa live com esse tema, né? Posso começar? Bem, então, gente, antes, né, eu quero dar algum um feedback em relação, né, já falar algumas coisas aqui. Existem algumas pessoas que provavelmente vão entrar na nossa live, né, e elas não são cristãs, né? Elas estão em busca dessa resposta, né, para esse tema, só que muitas vezes elas não conhecem a palavra de Deus, né? E assim, eu quero trazer o entendimento de que tudo aquilo que nós vemos a falar aqui, nós estamos nos baseando em um estilo de vida cristão, tá ok? Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que os conceitos, os princípios, né? Tudo aquilo que ela traz, né? Ela são a base de tudo para as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida plena, né? E de abundância. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, né? Ela tá amarela. Já bem direto mesmo no tema, o primeiro ponto para encontrar a pessoa certa e ser a pessoa certa é você ter o temor, o conhecimento e a sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Sem esse princípio, já fica bastante complicado, né? Você encontrar uma pessoa que você possa confiar, que você possa ter o seu coração entregue, não é? Porque antes de você se entregar para uma pessoa, você vai ter o entendimento de que aquela pessoa teme a Deus. E se ela teme a Deus, ela vai, antes de
fazer alguma coisa com você, ela vai, poxa, você vai desagradar o coração de Deus. Então, eu não vou desagradar o coração de Deus. Então, eu quero alegrar o coração do meu cônjuge também. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, para dar respostas a esse tema e você vai entender o porquê disso. E antes de nós começarmos, eu quero ler um versículo com você que está escrito lá em Provérbios 9, 10 e 11, que a palavra de Deus diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida te aumentarão, né? Então, meu irmão, você precisa temer a Deus, você precisa conhecer os princípios da palavra de Deus, porque esses princípios eles vão trazer luz sobre os seus caminhos, né? E vão te direcionar a caminhos de muita alegria, de graça e paz. Amém? Amém. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, né, que também é um ponto chave para que nós possamos, que eu quero deixar para vocês, para que um relacionamento dê certo, né, e para que ele haja felicidade, a resposta dessa pergunta ela não está somente baseada, né, em achar a pessoa certa, e ela está baseada também, né, isso é um complemento, fazer as coisas certas dentro de um relacionamento, dentro de uma direção que a palavra de Deus te dá, que a tua liderança te dá, né, e do acompanhamento que você está tendo, né? O que faz um relacionamento funcionar é isso, é a obediência a certas leis, né, de convivência que são estabelecidas por Deus, né? É que nem, por exemplo, a lei da gravidade. Se você for desafiar, né, a gravidade, falar assim, não, eu vou pular de um prédio, provavelmente você vai ter um problema em relação a isso, né? Você vai sofrer sérias consequências. A mesma coisa quando você fere alguns princípios que Deus deixou para nós. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele estabeleceu algumas leis que regulam esse relacionamento. Se vocês respeitam essas leis, vocês são felizes, né? Se não, não tem alma no mundo, querido, que aguente ficar com você, né? Aí você precisa se adaptar. E existe muito uma questão do mito, né, que se chama alma gêmea. A gente tinha falado sobre isso, né, na live passada, né? E a gente até deu uma olhada a respeito do que é esse mito, A né? gente estava, né, na última live, as pessoas trouxeram um pouco isso, né? Existe uma pessoa que foi criada por Deus para estar comigo, predestinada, né, para estar comigo. E para essa live de hoje, nós também recebemos perguntas, né? Como que eu vou saber que é a pessoa certa? E a primeira coisa que nós precisamos ter entendimento e falamos na última live é que não existe uma pessoa única para você que Deus criou, né, a sua metade. As pessoas têm essa crença porque existe uma ideia de que para cada pessoa tem uma alma gêmea, né? Alguém que super combina com a outra, alguém que vai ser o amor eterno, né? Alguém que nasceu para estar com você. Só que essa ideia da alma gêmea, né, ela tem origem na mitologia grega. É um mito que dizia, né, que o ser humano, originalmente, ele tinha sido criado com 4 braços, 4 pernas e a cabeça tinha 2 faces. E o homem, o ser humano, né, com essa estrutura, ele tinha muita força, muita habilidade. E como tinha deuses, né, eles acreditavam em deuses naquela época, Zeus, ele viu como que o homem, né, era poderoso também e com medo de que o homem tomasse o lugar dos deuses, Zeus, ele dividiu ali, separou, né, o ser humano em 2 partes. Então, isso foi um castigo para que o homem ele ficasse a vida inteira procurando a sua outra parte, a sua outra metade, que só com a outra metade que ele era pleno, que ele era forte, que ele conseguia fazer o que precisava. Então, isso, gente, né, de uma alma gêmea é algo da mitologia, é algo que não é real, né? Nós estamos falando aqui que, além de você se preocupar, né, em cuidar de você, para que você seja alguém mais bem resolvido, curado, alguém que possa se relacionar bem
mais do que você procurar, né, uma pessoa perfeita, é você ser também uma pessoa que vai trilhar esse caminho de cada dia ser melhor e entendendo que não vai ter uma pessoa exclusiva para você. Pois é, quem criou essa mitologia foi Platão, tá ok? E se você obedece nessas leis que eu tinha falado, né, você está ali sendo guardado. E é isso que nós compreendemos, né? O Thiago e a Samara, né, a Aline, nós temos esse princípio dentro dos nossos corações. De que se nós estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus, existe uma proteção sobre as nossas vidas. E as leis do relacionamento, elas não são desconhecidas por ninguém, né? O que são elas que a palavra de Deus fala? Perdoar, tratar o outro, né? Como você também gostaria de ser tratado. O que mais? Ter paciência, servir, ajudar, ouvir, não ser egoísta, né? Falar a verdade, ser fiel, respeitar, ter bons olhos, tirar a trave do próprio olho, cuidar, né? Agradar, e por aí vai. E muitas pessoas, né? Isso pode até parecer ser simples, mas na hora da prática, as pessoas elas enfrentam grandes dificuldades de poder olhar essa situação e tipo começar a aplicar aquilo no relacionamento delas. E é claro, né, que se você, né, está solteiro, você não vai ficar considerar alguém que para você casar, você precisa buscar uma pessoa melhor para você, a melhor pessoa que você olhar, você, poxa, aquela pessoa é maravilhosa e tudo mais e tal, né? Porque infelizmente tem algumas situações que as pessoas elas olham para determinados tipos de pessoas, só para aparência, a gente vai falar isso daqui a pouco, e elas acabam deixando com que o coração dela fale mais alto e no intuito de que, tipo assim, não, o amor ele apaga tudo, então eu sei que aquela pessoa vai mudar porque ela me ama, porque eu amo ela, né? Mas isso Amo ela. uma amo ela, né? Mas isso é um mito, tá? A pessoa não vai mudar porque você ama ela, né? Chega um tempo que no início é a paixão. Então, você tá aquele amor platônico e tudo mais, mas chega um tempo que acaba a paixão e aí começa o amor. E o amor, querida, é uma decisão. E aí onde você precisa ir, e aí que muitas vezes as pessoas perdem o brilho e aí elas não decidem mais estar com aquela pessoa e muitos casamentos têm desistido, né? Muitas pessoas têm preferido ir pelo caminho mais fácil, que é romper um relacionamento, não querer resolver as situações e partir para outra. Então, assim, a Aline vai falar um pouco sobre. Pessoal, a gente, né, retomou um pouco da live passada, porque acho que algumas pessoas não entenderam que se relacionar é uma escolha que nós fazemos e nós somos os responsáveis, né, por essa escolha. Nós estamos numa geração, né, vivendo um momento onde as pessoas elas escolhem baseado somente no presente, somente no agora, sem olhar para o futuro. Então, você que está solteiro, né, que está aí acompanhando a nossa live, você que entrou aqui para aprender mais sobre esse assunto, você precisa, quando for conhecer alguém, analisar. Será que eu estou querendo essa pessoa só porque ela tem características assim que me agradam hoje? Mas será que no futuro eu também conseguiria conviver com essa pessoa todos os dias, construir minha família ao lado dessa pessoa? Então, se relacionar vai ser uma escolha que você vai fazer. E você vai colher, né, os resultados dessa escolha, que podem ser bons ou podem ser ruins. Então, as escolhas, né, a escolha da pessoa certa envolve sabedoria e maturidade. Né? Tem muita gente novinha querendo namorar, que está na igreja, né? E fala, eu já estou na igreja há não sei quantos anos, e eu quero namorar, eu quero estar com alguém, né? Eu quero alguém ali, não é para beijar essas coisas, mas é para ter a companhia da pessoa, né? Pra Eu beijar. já ouvi muito isso. E as pessoas não compreendem a seriedade dessa escolha, né? Como ela precisa ser tomada com maturidade, com sabedoria. E muitas vezes elas não estão no momento, né? Elas não têm ali a sabedoria e a maturidade necessária para isso. Então, quando você, né, conhece alguém que você se interessa, a primeira coisa que te chama a atenção é a aparência daquela pessoa. Então, envolve ali uma atração. É. Mas
você vai, é natural, você não vai se relacionar com alguém que você não se sentiu atraído ali pela pessoa fisicamente, Quando eu né? olhei para essa beldade aqui, eu apaixonei, entendeu? Já ela não pode dizer o mesmo, né, Paulinho? Não, Não. pode sim, ela é maravilhosa. Na E hora que o aí, Paulinho tá o que que entrando no teste. acontece? É importante você, né, ficar atraído ali fisicamente pela outra pessoa. Mas isso não é o mais importante, né? Eu lembro que eu tive um discípulo que ele falava assim para mim: Nossa, tenho tanta dificuldade quando eu escuto na igreja é, que Deus, né, tá ali preparando alguém para mim, que é para mim esperar e tal. Ele falava isso, né? Ele falava assim: Ai, é porque às vezes eu fico pensando, será que Deus vai mandar alguém assim do meu gosto? Ele falava para mim, né? E aí entra nesse mito aí de novo de você, da pessoa achar que Deus vai mandar alguém especialmente para você. Você vai encontrar a pessoa, vai te, né? Você vai sentir aquela atração ali por ela. Só que essa é a primeira fase e não é a fase que você deve tomar como a mais importante. Se prender. A segunda é você conhecer aquela pessoa, mas conhecer mesmo, assim, sabe? Na época da conquista, né? O ser humano ele tende a mostrar só o que é bom, porque ele não vai mostrar defeitos, ele não vai mostrar problemas, porque como é que ele vai conseguir atrair alguém para si? Então, quando você estiver nessa época aí de estar conhecendo alguém, saiba que vai estar tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, entendeu? Só flores, mas depois, se você não tiver escolhido direito, aí a coisa vai ficar feia. Então, é, às vezes as pessoas, né, falam assim, ah, não, eu não quero, não preciso conhecer do passado, não preciso conhecer do histórico, né, daquela pessoa, porque só me importa daqui para frente. Isso não existe, porque o daqui para frente é influenciado pela nossa história de vida, pela forma que você foi criado na sua família, né, pela sua cultura. Então, não existe isso de você ignorar a história de vida daquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa teve uma dificuldade, por exemplo, com paternidade, e aí ela leva isso para o relacionamento, né, esperando que o cônjuge venha suprir aquilo, e não vai acontecer, porque não é uma dívida da pessoa que está se relacionando com você, foi uma dívida da sua família, e não vai ter como ninguém pagar isso. Então, é importante, né, que as duas pessoas que querem começar um relacionamento, que querem casar, né, que querem namorar, que elas se conheçam mesmo. O momento, né, do namoro é um momento onde os dois venham se conhecer. Não é o namoro, né? O Paulinho até tinha falado uma coisa interessante, é o momento de conhecer, não é o momento de enrolar, né, gente que namora aí 5 anos, 30 anos, para poder decidir se vai casar, se não vai casar. Se você não tem a intenção, né, de se casar, como nós falamos na última live, é melhor você nem começar o seu namoro, você nem passar por todas as etapas. Então, os históricos, né, de cada um não vai vir escrito aí no momento da conquista, no convite de casamento, né? Não é assim. Por isso que é importante que você conheça um pouco, conheça um pouco não, conheça o máximo, porque cada um vai levar a sua bagagem, cada um vai levar, né, a sua história de vida, os seus problemas, as suas dificuldades, coisas emocionais. Não tem como as pessoas apagarem isso quando elas começam um relacionamento. Só abrir um parênteses aqui, eu lembrei de uma situação, né, que quando eu estava me relacionando, né, querendo me relacionar com a Aline aqui, né, eu comecei a trocar muita ideia com a Samara, né, conversava muito sobre a Aline com a Samara, né, e eu lembro que houve algumas situações que a Samara falou assim, ela já te falou sobre isso? Ela já te falou sobre isso? Né? E eu sempre falava assim, sim, ela me falou sobre isso, né? Coisas que a Aline tinha vivido no passado, para que eu pudesse olhar aquilo e, tipo assim, será que você está em paz em relação a isso, dessa situação que aconteceu com ela, de uma decisão que ela teve? E eu olhei aquela situação e eu falei, não, eu tô tranquilo, ela me falou dessa situação, né? E assim, eu
tranquilo, não tenho problema em relação a isso, não. Eu aceitei. Isso é muito importante porque eu já ouvi pessoas, né, e situações as quais houveram já, né, situações ao qual a pessoa casou, não abriu para outra que tinha um filho, por exemplo, né? E aí depois de um tempo abre e fala assim, não, é porque eu tenho um filho. Olha o Lucas. É muito importante. Imagina, você casou com a pessoa, achou que não tinha nada, estava tudo bem, não tinha um filho, não tinha nada. E aí, quando pensa que não, a pessoa fala, então, a gente casou, né? Eu queria falar para você, surpresa, né? Já temos Eu um tenho um filho. filho, né? Cara, imagina. E aí a pessoa sonhou com vários, não sonhei com alguém que tivesse um filho e tudo mais e tal. Então, isso é algo muito, muito sério, muito importante. Pessoal, então é importante ser transparente nesse momento de conhecer, no momento da oração, no momento do namoro, né? Para que, de fato, você venha perceber, será que essa pessoa vai ali se ajustar, vai se alinhar ali comigo para que juntas Compre um e a leve gente dois. compre um, leve Compre dois, um, né? leve dois. Misericórdia. Então, você, vocês colocarem no claro mesmo, né? E antes de passar para o Thiago e para a Samara contarem um pouco para a gente o que eles pensam sobre isso, eu quero dar uma explicação muito breve sobre o que é oração, o que é namoro, né? Para quem é do Ministério Sara Nossa Terra ou de algum ministério que tem esse processo de oração, né? Talvez já tenha ouvido algumas vezes, mas para quem não o período de oração é um momento antes do namoro, onde aquelas pessoas que querem se relacionar, elas decidem orar por um tempo, né? Apresentar diante de Deus esse futuro namoro, onde elas já vão pedindo para que Deus venha confirmar que, né, é da vontade de Deus. E aí entra aquela coisa, mas se a escolha é minha, será que Deus vai interferir? E nós falamos na live anterior, né, que Deus, mesmo sendo uma escolha nossa, Deus, ele fala conosco sobre essa escolha. Então, no período da oração é o momento onde Deus vai trazer mais confirmação por meio da paz que cada um vai sentir, né? Talvez o sentimento venha a crescer mais um pelo outro, venha, né, ficar mais claro que de fato é com aquela pessoa que você quer namorar, noivar, casar, construir a sua família. Então, o período de oração, ele é auxiliado pelos líderes, né, daquelas pessoas que querem orar. Então, os líderes conversam com essas pessoas, ajustam, aconselham, direcionam como eles devem fazer, como eles devem agir nesse período de oração. Então, a oração, ela ainda não é o namoro. É esse momento de busca mesmo, assim, pela presença de Deus ali na vida dos dois e pela confirmação, né, de Deus em relação àquele futuro namoro. E o namoro, como a gente já vem falando aqui várias vezes, né? É o estágio que vai anteceder ali o noivado, o casamento, é o momento de preparação, é esse momento de você conhecer a pessoa, é esse momento da transparência um do outro, né? É esse momento extremamente importante que vai ser a base do casamento, né? Que é para sempre, para a vida toda. Então, o namoro também não é o casamento, né? Muitas pessoas acham que a oração já é o namoro e acham que o namoro já é o casamento, né? E são coisas diferentes. A gente queria que o Thiago e a Samara falassem um pouco como que foi esse período de oração, de namoro na vida deles, né? E que eles fizessem também considerações do que eles acham importante nessas etapas. Acho que, primeiramente, vocês disseram da questão da decisão, ela é muito importante, né? Eu acho que você decidir aquilo que você quer, primeiramente, né, não é você idealizar algo e experimentar. É você saber de fato o que você quer para a sua vida. Isso é muito importante, né? Então, quando você vai escolher entrar num relacionamento, você já tem que estar decidido a respeito daquilo que você quer. Você não pode ir indeciso para um relacionamento, sem saber o que você quer. Porque a maioria das vezes tende a dar problema, tende a dar errado, né? Quando você está indeciso. Então, quando vocês falaram de decisão, né, acho que o Paulinho comentou, acho um ponto muito importante, e essa outra questão de saber quem é a pessoa.
Como que a gente sabe quem é a pessoa? Dentro da casa de Deus, você consegue ter um histórico ali, a partir do momento que você vê as atitudes da pessoa. E não só o momento de você ver as atitudes da pessoa, é interessante você saber qual é o histórico dela. Você não está casando com aquela pessoa do presente para o futuro, você está casando com o passado daquela pessoa que atua no teu presente, que vai impactar no seu futuro. Então é diferente, né? Então essa questão da decisão, ela é muito importante para consigo mesmo. A primeira decisão que você precisa tomar é: eu estou preparado, né? Eu estou preparado para esse momento. E qual é a pessoa que eu quero ao meu lado para esse momento, dentro daquilo que eu já estou preparado, né? Qual é a pessoa que eu desejo que esteja ao meu lado? Eu vou filtrar e vou decidir se é ou não aquela pessoa, claro, dentro do período de busca em Deus, aquela primeira oração, né? A oração que a pessoa faz para saber se é o momento para ela, né? E automaticamente ela decide, escolhe. A primeira coisa que você precisa ter em mente: você quer escolher uma pessoa de Deus, como o Paulinho e a Aline colocaram no início da live, né? Por que a maioria dos casamentos no mundo eles acabam, dá problema, não tem uma constância, não tem um crescimento, não tem um avanço, tende a dar divórcio? Porque quando a pessoa ela não tem, a probabilidade é muito maior de uma pessoa que não tem uma responsabilidade de vida com Deus, como é que eu posso dizer? Ela é desprendida, né? Ela tem uma responsabilidade com ela. Então, para ela, tanto faz como tanto fez em algumas circunstâncias, se ela escolher viver uma vida só ou não. Não tem aquele princípio que permeia o casamento. Então, a verdade é que dentro da casa de Deus, com a palavra de Deus, nós entendemos o propósito do casamento. É muito diferente se casar para você se relacionar somente. É muito diferente quando você casa para se relacionar ou quando você casa por um propósito. O propósito vem para agregar. O relacionar é momentâneo, porque relacionar é algo que não te abastece emocionalmente de maneira completa. Quando você tem um propósito, o teu propósito pessoal é o que abastece a tua vida de maneira completa. Por isso você é uma pessoa inteira. Quando você encontra uma outra pessoa inteira que tem um propósito que abastece a vida dela e que esse propósito ele tem uma linha comum, ele converge na mesma direção, ali a gente tem um casamento que tende a crescer, a ser abençoado, a ter a mão de Deus e a ser duradouro. Por quê? Porque existe os dois olhando na mesma direção. E aí, antes da gente começar aqui a contar um pouquinho a respeito do nosso testemunho, eu queria deixar um versículo para vocês que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Por que a gente está falando de decisão? Porque na Bíblia diz: o amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Se uma pessoa que não tem uma decisão firme em Deus, uma pessoa que não tem uma decisão firme com aquilo que ela quer, ela não está preparada emocionalmente, nem madura o suficiente para sofrer, nem para crer, nem para esperar e nem para suportar. Então, é necessário que a gente entenda que a decisão ela é extremamente importante para que a gente consiga dar prosseguimento. Então, eu queria deixar esse versículo porque ele fala muito sobre essa questão da decisão e fala um pouquinho também sobre a questão do nosso testemunho, né? Você quer contar o testemunho? Ou quer que eu conte? Ou você quer agregar no meu testemunho? Então, eu vou falar um pouco de maneira objetiva, ela vai entrando mais nos detalhes que ela julgar, né, necessário. O que acontece? Eu, em 2012, mais ou menos, comecei a colocar diante de Deus aquele momento meu de preparo para poder se relacionar. E com isso eu orava bastante, colocava diante de Deus, apresentava diante de Deus, e eu tinha um pacto com Deus, que Deus, eu quero uma pessoa que decida ter o mesmo chamado que eu, dentro das mesmas proporções da qual eu me entreguei aqui, intensidade, né, paixão pelo altar, paixão pela casa de Deus, ser uma pessoa que decida aceitar o chamado comigo de ser pastora, etc. E estar disposto para viver qualquer coisa dentro daquilo que Deus permitir, né, Deus quiser. E nisso, sim, tinha, né, digamos assim, oportunidades que nós podemos criar. Eu vejo que a geração hoje, as pessoas hoje, elas querem criar as oportunidades, ainda mais com a internet, né? Elas aproveitam ali, mandam a mensagem. Coisa que mais acontece, você quer ver quando um discípulo, ele está começando a se apaixonar por alguém, ele vai curtir a foto daquela pessoa e vai comentar.
Ele nunca falou com a pessoa, ele começa a curtir e comentar. Daqui a pouco no culto ele tá puxando conversa. É desse jeito, né? Então, assim, o que Tem acontece? gente que até se entrega, né, Thiago? Comenta tudo. Comenta tudo. Curte Entra, tudo. sabe aquelas pessoas que entram assim e saem curtindo tudo? Aí você pensa, caramba, foi um robô do marketing aqui para conseguir seguidor. O Paulinho Não, mesmo não tinha Facebook Foi. quando ele conheceu a Aline, né? Ele criou depois que ele conheceu a Mas Aline. eu curtia tudo. falei, Paulinho, criei com um propósito. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Aquele momento eu comecei a olhar e falei, poxa, tem, digamos assim, tem oportunidades, né? Entenda uma coisa, você é solteiro, existe oportunidades para a tua vida, mas nem toda oportunidade é aquilo que o propósito de Deus tem para a tua história. É isso que você precisa aprender a filtrar. O bom, ele é inimigo do ótimo. Toda vez que você decide por aquilo que é bom, isso aqui tá bom para mim, você deixou de receber o que é ótimo, o que é perfeito. Como diz em Romanos 12, 2, no final do versículo. O bom, perfeito e agradável. Então, naquele momento ali, eu olhei e falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou cansado de ficar procurando, de ficar idealizando, e o negócio é o seguinte, eu coloco nas tuas mãos nessa decisão, e a pessoa que eu vejo hoje, que se enquadra em tudo aquilo que realmente tem para minha vida, seria a Samara, que é a minha líder na época. Que era a minha líder na época. Ai, sabe escolher. Entendeu? Então eu olhei e falei, rapaz, é que nem eu falo para os meus discípulos aqui, eu falo, ó, você vai escolher alguma coisa na tua vida, sempre aumenta o nível. Sempre aumenta o nível para você ir para o melhor de Deus na tua história, né? E aí, naquele momento, eu falei, Deus, seria ela. E eu já tinha, né, os meus olhos já estavam voltados para esse tipo de comportamento dela. Então, eu sou uma pessoa que observo bastante, então sempre estava observando a entrega, a paixão, a questão do altar, e eu ficava comigo, cara, não tem como, uma pessoa dessa vai ser pastor, vai querer ser pastor, vai viver a vida com Deus. É uma pessoa que realmente, aquele dia que eu tiver mal, essa pessoa vai estar me sustentando ali, me puxando, e aquela pessoa também vai construir junto comigo. No dia que ela não estiver bem, eu também vou conseguir apoiar. Então, dentro dessa lógica, eu coloquei diante de Deus, Deus me confirmou, e aí entra um pedaço interessante, né? Que eu tenho que encurtar aqui por causa do tempo. Mas o que acontece? Quando Deus me confirmou, eu cheguei e falei, ótimo, vou falar para minha líder, né? Tem que contar pro Tem que contar pro líder, né? Falei, Deus confirmou, então vamos falar pro líder. E aí cheguei nela, que era a minha líder na época, e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu estou gostando de você controladamente. Né? Por que eu falei controladamente? Porque eu vi que ela já era, né, tipo assim, meio possível com as coisas, assim, no sentido das emoções. Aí eu olhei e falei, cara, pois é, eu tô gostando de você. E ao mesmo tempo eu tava naquela, pô, eu não vou chegar e falar, nossa, eu tô caidão por você, que não sei o quê. Aí eu tomo um não e fico não posso falar aqui, né? Então, né, eu tô na lama, né? Então, o que acontece? Nesse momento, eu falei para ela, né? Falei, olha, eu tô gostando de você, né? De uma maneira controladamente. Só que eu não entrei em detalhes, não me abri muito e falei, não falei para ela que Deus já havia me confirmado. E essa confirmação de Deus foi tremenda. O único problema é porque eu me antecipei dentro da visão que Deus me deu. 2 anos, né? Praticamente. Um ano e pouquinho antes, eu já havia falado para ela aquilo que Deus já tinha me mostrado e aquilo que já estava gerado dentro do meu coração. Porque naquele momento eu deixei as emoções de lado e fui pela fé. Fui pela fé e fui pela razão. Né? Eu fui pela fé e pela razão. Falei, cara, a pessoa que se enquadra dentro do perfil que eu tenho buscado é ela. Mas ao mesmo tempo eu falei, Deus, mas é minha líder, até parece, né? Esse negócio não vai dar certo. Eu falei, aí é Deus incomodando. Eu falei, Deus, então confirma, porque se for ela, eu chego e falo. Então, ele me chamou no final do culto, falou que precisava conversar comigo, né? E aí sentamos lá para conversar e ele falou bem assim para mim, Deus falou comigo, né? Eu tenho a confirmação de Deus, eu tô gostando de você, Deus falou comigo e eu quero orar com você, quero casar com você, já tá tudo decidido e resolvido aqui na minha cabeça. E falou assim, já tem 6 meses que eu estou orando para eu tomar essa decisão de falar com você. E Deus falou comigo e eu tô aqui, tomei essa decisão. Tudo arquitetado pelo Criador do Universo. Eu olhei
eu olhei dentro desses olhos gigantes que ele tem, e eu falei assim, Deus falou com você, mas não falou comigo. Eu não gosto de você e eu não quero namorar com você. Aí eu tomei Só isso. Aí eu tomei aquela Chega, cajadada voltou murcho gospel. pra casa, né, Thiago? Eu tomei aquela cajadada gospel, mas o amor ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Então, assim, tomei aquela cajadada ali e falei, meu irmão, bola pra frente, o não eu já tinha, né? Eu fui tentar garantir o sim. Aí depois eu voltei e falei, Deus, qual é? Tá me fazendo passar vergonha? Né? Tá me fazendo ficar humilhado? A época que o Thiago falou pra mim que gostava de mim, eu tava numa situação muito complexa. Eu não queria me relacionar com ninguém. Eu tinha tido um namoro antes, né? E eu tinha terminado um relacionamento longo, né? Eu cheguei até a ficar noiva, eu terminei um relacionamento longo. E eu tinha feito uma aliança com Deus. Eu falei, eu não quero me relacionar enquanto eu não estiver preparada para isso. E ele chegou assim na velocidade 5, meu filho, jogando tudo para cima, já tá decidido, já arrumei os papéis, já tem tudo, já viu o lugar, é só aceitar. E eu falei assim, não, peraí, o que você tá falando? Aí um outro detalhe, você que é solteiro, quando você decidir, nivela a sua decisão, né? Porque eu já estava fechado com Deus, Deus falou, vai, eu falei, então vamos com tudo. Se Deus falou, né? Vamos com tudo, então. Já tá tudo certo. Né, Thiago? Já tá tudo certo. É só falar que ele já amaciou o coração, é já chegar já. E é importante falar que o Thiago ele não quebrou um princípio, porque ele falou com a liderança dele, né? O lance é que ele estava gostando da própria liderança. Então, eu falei para ele, você é meu discípulo, eu não quero misturar as coisas, eu não gosto de você. Deus falou com você, mas não falou comigo, e eu não tenho sentimento por você. Isso foi em maio de 2012. Acontece que nesse processo, meu líder na época ficava falando muito, por que você não ora com o Thiago? Por que você não namora com o Thiago? Eu falava assim, Thiago, você sabe, a gente não dá muito certo. E detalhe, só um parênteses. O olho dele é muito grande, não sei. Só um parênteses, em nenhum momento eu cheguei na liderança dela, né, imediata, para poder falar que, olha, eu tô gostando e tal, que não sei o que, ver se dá para agilizar alguma coisa. Em nenhum momento eu cheguei. Eu falei, beleza, não já tenho, tá na mão de Deus, o engraçado, Senhor, porque o Senhor disse que era e que tava assim, né? Eu falei, alguma coisa tá errada, né? Aí eu falei, alguma coisa tá errada. Ou sou eu ou é o tempo. Eu prefiro acreditar que é o tempo, né? Então, meu líder vinha conversando comigo, ele falava assim, eu acredito que já é o momento de você começar a se relacionar. Eu estava solteira, né? Na época que ele falou que gostava de mim, eu tinha 21 anos. E um ano depois, eu não sei como aconteceu, eu não sei. Foi uma coisa assim, não sei o que Thiago fez com Deus, que tipo de oferta especial ele colocou no altar. Só que exatamente um ano depois, eu estava na igreja e eu me peguei com ciúme do Thiago. Eu não sei como, porque eu arranjava, assim, não precisava arranjar, porque o Thiago né, da região mais bonito, sempre foi, desde sempre. Mas eu falava assim, por que você não ora com tal pessoa? Você não namora com tal pessoa? Por que você não se relaciona com tal pessoa? E ele não falava por quê, né? E aí depois eu soube por que ele não falava. Mas eu não tinha envolvimento, não tinha objetivo de ter algum envolvimento com o Thiago. Para mim, eu não pensava. Um belo dia, eu cheguei em casa e eu não sei como eu me peguei pensando nele. Não sei de onde saiu isso. Cadê minha sogra? Minha sogra tinha entrado aqui. Escuta aí, sogra. Minha mãe tá na live. Então, eu não sei como eu comecei a pensar nele. E aí, uma vez, ele foi na frente da minha casa com a discípula dele, começou a conversar comigo. E essa discípula dele foi minha discípula durante muitos anos, me conhecia muito bem. Ela virou para mim e falou assim, Samara, você tá diferente na frente do Thiago? O que tá acontecendo? Eu falei assim, eu não tô diferente não, tá doido? Tá maluca? Nunca precisou. Aí eu fiquei muito preocupada com isso. Na época, eu não era mais líder do Thiago. Ele passou por uma circularam algumas células minhas e ele virou meu irmão discipulado. E eu cheguei no meu líder e falei assim,
parece que eu gosto do Thiago, eu deixo transparecer isso, que coisa estranha. Aí ele falou assim, só você que é retardado que não percebeu ainda que você tá caída de 4 por ele, né? Você... Aí, meu amigo, aí o placar do jogo começou a virar. Marcou o gol, chamou o VAR foi analisar, analisou. E aí, vamos continuar a Então, história. assim, eu esperei 1 ano e, tipo, ele tava idealizando, analisando começar um relacionamento com outra pessoa e eu não sei o que me deu, fiquei com ciúme. E fiquei enciumada com aquela situação. E o meu líder virou para mim e falou bem assim: você precisa falar pro Thiago que você tá gostando dele. Aí eu falei bem assim: ano passado ele falou que gostava de mim. Agora eu esperei 1 ano para chegar nele e falar que eu gosto dele. Só se eu estiver ficando doida que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso nunca. Nunca que eu vou passar por uma situação dessa. E meu líder falou assim: você tem que fazer. Você confia em mim? E eu falei bem assim: confio nele, então faça isso hoje. Chega no Thiago, conversa com ele e fala para ele que você gosta dele. Quando foi no final de culto, né, que eu chamei ele para conversar, eu falei para ele, da mesma forma que você chegou para mim há 1 ano atrás, falou que estava gostando controladamente de mim, eu acho que eu estou gostando controladamente de você. E aí, meu amigo, nessa hora, para você que é flamenguista, assistiu um jogo da final da Libertadores e passou aquele perrengue o tempo todo, e no final do jogo você vê 2 acontecendo de uma vez, o que o Flamengo não fez o jogo inteiro, ele fez no final, foi o que Deus fez comigo. E aí Deus falou comigo, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar, né? Eu tive que falar que eu gostava dele. Ele fez um jogo duro no início e falou assim, eu não quero conversar sobre isso hoje, o que tá acontecendo? Por que você tá falando isso pra mim agora? Eu falei assim, já que você não quer conversar, a porta já tá ali aberta, se você quiser sair, você fica à vontade. Eu também não tô nessas paixão toda de derrubar e ficar derrubado, porque você não quer conversar, né? Tem que deixar suspense, né? Porque no final, na verdade, eu queria levantar o troféu com ela. E aí eu fui embora pra minha casa e eu falei assim, então outro dia a gente conversa sobre isso. Eu falei, então tá bom, outro dia a gente conversa sobre isso. Tô indo embora, dei 10 passos da igreja e lá vem ele com a motoca atrás de mim, buzinando. Não, vai ser melhor a gente conversar hoje. Né? Então, assim, tudo que a gente fez foi direcionado pela nossa liderança. Tudo que a gente fez, todos os passos, até pra gente se ver. Eu conversava com a minha liderança autorizava. Às vezes, até o que eu queria falar, muitas vezes, eu perguntava para o meu líder o que ele achava de eu fazer esse tipo de afirmação. Eu sei que o meu relacionamento foi todo baseado e guiado e direcionado. Sempre teve a mão de Deus através de várias pessoas já, assim, quando a gente contou, várias pessoas da igreja já falaram que já tiveram a experiência de ver a gente casado e eu nem sabia disso, né? Então, assim, é algo extremamente importante a fidelidade que você tem com a liderança. Eu acho que eu nunca vi uma liderança insistir tanto para eu me relacionar. Hoje em dia, as pessoas insistem com a liderança para se relacionar. Quando o seu líder tiver paz, que é o momento certo de você dar esse passo do namoro, ele vai chegar para você. Porque líder nenhum quer que o seu discípulo seja infeliz. Líder nenhum quer que o seu discípulo não case. Porque o seu líder não querer que você case, ele está descumprindo uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então, toda a liderança quer que você se dê bem, que você se case com um homem ou uma mulher de Deus. Então, você precisa ter essa conexão com a sua liderança. Se você não é conectado com a voz de Deus sobre a sua vida, você vai tomar escolhas baseadas nas suas próprias decisões. Isso que a Samara está falando é importante. Rapidão, Paulinha. É muito importante porque eu costumo dizer que aquilo que Deus, a vontade de Deus, ela permeia no coração dos homens, né? Então, muitas pessoas, às vezes, em qualquer área da vida, fica buscando, sei lá, reconhecimento, né? Fica buscando a aprovação de Deus. E ela fica esperando isso do homem. Então, às vezes, faz de tudo para agradar aquela pessoa. Vou agradar o líder dela. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Ela direciona a situação para ver se movimenta a mão de Deus em favor dela. Mas a verdadeira vontade de Deus é aquela onde Deus derrama aquilo que Ele quer para a tua vida no coração do homem que te autoriza a dar o passo à frente. Então, é muito importante isso, que às vezes as pessoas querem forçar a situação. E com Deus a gente não precisa forçar, a gente precisa só que Ele autorize. Quando Ele autoriza, automaticamente
as circunstâncias aqui embaixo, os homens aqui embaixo, eles te empurram para dentro daquilo que Deus tem para sua vida. E eu tive um prazo, né, de oração. Eu era diaconisa na época e orei certinho. Decidi com o Thiago que a gente não ia se beijar durante o nosso namoro, só quando fosse um mês antes do casamento. Foi muito complexo e difícil, porque a nossa linguagem do amor é muito forte, questão toque físico, né? A minha primeira linguagem é palavra de afirmação, mas a segunda é toque físico. Isso foi muito desafiador para mim. Mas eu falei, eu não quero cometer os mesmos erros do meu passado. Eu quero entrar nesse relacionamento. Eu sei que é bênção, eu sei que Deus confirmou. Foram várias confirmações de Deus. Se eu fosse falar todas, não daria numa live. Só que eu falava, com a minha própria mão, a Bíblia fala isso. Você com a sua própria mão pode destruir o que é bênção. Às vezes Deus preparou aquela bênção, às vezes aquela pessoa é até bênção sobre a sua vida. Só que você com a sua pressa, com a ansiedade, destrói. A Bíblia coloca como uma pessoa insensata que destrói com as suas próprias mãos aquilo que Deus construiu. E o homem tem esse poder. Então eu falava para Deus, minha oração para Deus era, eu não quero destruir com as minhas próprias mãos aquilo que Deus quer construir na minha vida e na vida do Thiago. Uma bênção feita, procurada da maneira errada, se torna uma maldição. Uma bênção fora do tempo também se torna uma maldição. Então, o desafio, você que está solteiro, está orando, está querendo casar, o seu desafio é encontrar o tempo de Deus, o momento certo. Ser a pessoa certa no momento certo. Ser a pessoa certa, fazendo a coisa certa no momento certo. E aí você vive o que é o versículo do nosso casamento, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fui pedida em casamento no meu primeiro dia de namoro, que coincidiu com o meu aniversário. E eu sempre falava para Deus, né? Se não deu certo no meu último relacionamento, que eu me relacionei muito tempo, eu falava para Deus, no meu próximo relacionamento vai ser 6 meses, mas era só uma coisa minha e de Deus. E eu e o Thiago ficamos noivos 6 meses. Ele me pediu em casamento dia 10 de novembro, dia 10 de maio eu me casei com ele. Aí entra e ele não sabia disso que eu tinha com Deus. Aí entra a importância da decisão. Decisão daquilo que você quer. Porque quando você está no namoro, como o Paulinho e a Aline falaram, quando você está no namoro não é enrolação, né? Não é enrolação, ele já é o passo para a próxima decisão. Então, automaticamente, depois de tudo isso, depois dessa movimentação toda de Deus, nossa, das circunstâncias, eu simplesmente peguei da oração, a oração a gente já ia entrar no namoro, a gente nem entrou no namoro, a gente já foi direto pro noivado. Porque a decisão já tinha, a circunstância, tudo aquilo que Deus já tinha mostrado, falado, dentro do meu coração eu estava em paz com a minha decisão. Eu projetei essa decisão, cara, se passar 30 anos eu vou continuar querendo isso, é isso que eu quero para minha vida. E assim também é. Aqui, ó, carinha de 18. Carinha de 18. Que reforça, né? Assim, casei com a novinha. Que reforça aí que a gente tinha trago no início, né? Quando você vai relacionar alguém, você tem que pensar não só ali no agora, né? Ai, que agora é bom estar com a pessoa, né? E isso é lá na frente, é depois, né? Você já tem que... E eu lembro que quando eu antes de me relacionar com o Paulinho, eu pensava sobre isso. Por isso que, assim como a Samara disse, né? Foi um pouco semelhante, assim, o nosso perfil, né? Antes de se relacionar. Eu também estava num momento onde eu queria começar de fato me sentindo pronta, me sentindo preparada para poder dar esse passo, né, tão importante, porque eu sabia que se eu orasse, eu estaria já pensando em namorar, e se eu namorasse, eu estaria pensando em casar. Então, calma aí, é isso que eu estou querendo agora, né? Exatamente. Então, nós vemos muitas pessoas apressadas, muitas pessoas ansiosas em relação a isso, né? A pessoa que você escolher estar junto, você vai ficar o resto da sua vida com ela. Então, não há motivos, né, para desespero. Ai, acho que Deus não me ajuda, né? Deus não me ouve, Deus não me criou para ser feliz nessa área, Deus não me criou para construir a minha família, né? Isso são sofismas que às vezes as pessoas que estão solteiras acabam acreditando, né? Por conta da pressa, por conta da ansiedade. Se você tá solteiro, né, já tem algum período, é porque Deus ele tá tratando as suas carências,
tá te curando para que você possa começar o seu relacionamento sem buscar que o outro venha suprir as suas carências, né? Esse, Aline, era o conceito que eu tinha. Eu estava solteira, com 22 anos de idade, me casei com 23 anos, e a minha oração todos os dias era: se Deus não tinha colocado alguém na minha vida ainda, era porque eu precisava aperfeiçoar algo no meu interior, na minha realidade, para que eu estivesse preparada para esse passo. Então, eu nunca achei que Deus estava demorando, porque Deus não demora. Deus faz todas as coisas perfeitas. Enquanto você acha que Ele está demorando, Ele está caprichando. E Deus caprichou muito em relação, né, ao nosso casamento, em relação à nossa vida. E eu via no Tiago a questão de eu ter dado um fora nele, ser líder e ter dado um fora nele. Eu vi a questão de, depois de eu ter feito isso, aí que ele se aliançou mais, aí que a equipe dele cresceu, aí que ele realmente foi para o altar. E um ano depois, ao invés dele se revoltar, ao invés dele ficar envergonhado pelo que ele passou comigo, ele continuou mais firme. E isso me fez ver que o coração dele estava em Deus e não no sentimento que ele tinha por mim. É interessante, quero deixar e falar aí para os solteiros aí. Primeira coisa que a gente precisa observar, quando você está solteiro, significa que é o período do seu preparo. É o período de você preparar a sua vida, o seu coração, e se você a sua apressa mente, isso, né? você... A sua alma, né, a sua vai decisão. falando É o período do seu preparo. A gente vê muitas pessoas focadas no relacionamento em si do que focar no preparo de si, né? E a outra questão é justamente isso que a Samara colocou aqui. Você tem que fazer da sua vida de solteiro a sua motivação para chegar no teu casamento. Que foi justamente o que aconteceu comigo. Eu falei, pô, tomei um fora, era isso que Deus tinha confirmado, agora eu não sei o que eu vou fazer. Quer saber do que eu vou fazer? Eu vou pro meu chamado, eu vou pro meu propósito, eu vou ficar mais intenso, eu vou fazer melhor ainda, eu vou me entregar mais, eu vou buscar ser um líder de excelência, eu vou crescer minha equipe. E se, de fato, é isso que Deus tem, Ele não vai deixar ninguém tocar, ninguém roubar, porque o que é meu já vai estar garantido. Eu só preciso seguir o meu propósito e o meu chamado. É verdade. E aí eu queria só responder aqui logo, aproveitar que eu entrei nesse assunto, né? Rapidão, as atitudes, né? Que a gente tem uma pergunta que falaram assim: que atitudes vocês consideram ser de extrema importância antes e durante essas etapas? Algumas a gente já colocou aqui, né? Que antes é você se preparar, é você tomar a decisão, é você avaliar essa pessoa, quem é essa pessoa no altar, porque a aliança que essa pessoa tem no altar é a aliança que vai refletir como um espelho na tua vida, junto com você. Se essa pessoa tem uma aliança firme com Deus, ela vai ter uma aliança com você. Agora, se essa pessoa tem uma aliança mais ou menos com Deus, você não pode esperar. Se ela negocia o princípio, ela vai negociar você e o relacionamento. E o relacionamento. E aí, já é. Não vai suportar as crises, né? Então, exatamente. Então, seriam esses 3 pontos que a gente deixaria, né, durante essas etapas, o antes. No período da oração, 3 conceitos aí também que a gente, de repente, pode usar aqui. Período da oração, foque em ouvir a voz de Deus. Por meio do teu líder, da palavra, dos eventos onde você vai, você participa dentro da igreja. Foque em ouvir a voz de Deus no teu coração. O que não te traz paz, não é ali o teu lugar. O segundo ponto é, no período de oração, você jamais, como a Samara colocou aqui, praticamente a gente não se via, a gente só se via dentro da igreja. Período de oração, evite se ver, porque você vai ser conduzido pelas emoções. Né? O coração, como é que é aquela frase? Não é coração enganoso, não. É aquilo que você vê, que os olhos não vê, o coração não sente. É porque eu uso ela no outro sentido, né? O que os olhos não vê, a mão carrega. Não é outra coisa. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Se você estiver envolvido ali emocionalmente, se você está envolvido emocionalmente, você vai ter dificuldade de tomar a decisão certa. E você não está tomando qualquer decisão. Você vai comprar uma roupa, você pesquisa, avalia tudo que a roupa tem e onde está mais barato. Você vai comprar um tênis, você pesquisa e avalia tudo. Agora você vai casar e você não avalia nada. Você vai tomar a decisão de se casar e não vai avaliar nada. Então isso é muito forte. E o terceiro ponto tá no período de oração, tenha a confirmação dos pais. Tenha a confirmação dos pais, a bênção dos pais. Porque por mais que você esteja ali, não, eu estou bem, é isso que eu quero, ótimo, é o que você quer, mas o pai dela... O que seus pais acham? O que seus pais acham? Se relacionar com aquela Exatamente. Pessoa. O que seus pais espirituais acham, seus líderes, e o que seus pais naturais acham. Até porque você não está juntando só a sua vida, você está juntando 2 famílias, tá? E aí, sobre o período da oração, sobre o período do namoro, vou dar aqui 3 dicas que eu acho importantes. 3 dicas importantes. Período do namoro, você está namorando, o que a gente aconselha?
jamais fiquem sozinhos. Jamais no período de namoro fiquem sozinhos. Você está num projeto maior. Nós tomamos a escolha de não se beijar. A gente foi se beijar um mês antes do casamento. Porque eu falei, eu tenho uma bênção garantida lá na frente, que nada vai poder me tirar. Então eu prefiro esperar o momento certo para usufruir dessa bênção, de desfrutar dessa bênção, do que de repente eu ser levado pelas minhas emoções e tornar aquilo de maneira errada. Então, a melhor coisa que você faz é pague o preço. Já pagou o preço de ficar solteiro até aqui? O que é 6 meses? Né? Eu pensava assim, já pagou o preço de ficar solteiro? Eu falei, vou deixar para ter essa aproximação dela com um mês antes do casamento. E aí chegou o período de casar, a gente que construiu, a gente que montou tudo no nosso casamento, decoração, tudo. Então, nesse período, praticamente, a gente a gente só tinha olhos para o casamento. Chegou no dia do casamento, meu amigo, já era, acabou. Game over, entendeu? Para a vida de solteiro. Essa é a ideia. Teve então, até desmaio, mas isso Pessoal, e esse negócio que o Thiago falou, desmaiou, né? viu, na lua de mel. Desmaiei Mas, na lua enfim, de mel. gente, queria deixar esses conceitos aí, a gente não vai falar mais, passar Paulinho para mim por causa do tempo aí. A gente tem 4 minutos, né? Vamos Vai lá, voar com aqui, vocês. tem mais coisas que a gente poderia acrescentar sobre o assunto, mas isso que o Thiago colocou, né, da santidade, né, gente, é um ponto extremamente importante na oração e no namoro, né? E a Samara e o Thiago optaram por isso porque eles sabiam que o relacionamento deles, eles iam ter um momento para isso, né? Como dizem Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. Eles teriam um momento, né, adequado para fazer isso. Então era melhor se guardar, era melhor esperar, era melhor confiar na promessa que Deus tinha na vida deles e no propósito do casamento deles. Então eles sabiam que não era só questão de beijar, de estar junto e aquilo, né? Mas eles iam construir uma história, iam deixar um legado junto por meio do casamento deles. E tinha uma pergunta muito interessante que eu queria responder, não vai dar tempo, mas depois eu falo sobre ela. A gente tinha combinado só de falar sobre uma pergunta também que mandaram, né? Citar o que não fazer no namoro e nem na oração. E eu coloquei aqui 5 pontos, vou falar bem objetivo do que não fazer na oração. A primeira coisa, não orar, né? Porque a oração é para você orar, mas tem gente que só passa pelo período da oração para cumprir ali o protocolo, né? O período de oração é só o nome. Só para bater o ponto ali, né? Isso, o que não fazer. Primeiro ponto, ficar sem orar. Segundo, beijar, né? Para dar tempo. Beijar ou fornicar. Terceiro, ignorar a voz de Deus. Quarto, Não ignorar a direção da liderança. E o último ponto, agir como namorado. Então, na oração é bom você ter essa diferença aí, né? Do que é uma coisa, do que é outra. Gente, a gente vai fazer outra live sobre, né? Vamos dar continuidade a relacionamento. Tem gente já que colocou ali a parte 3. Vai ter sim a parte 3. A gente vai estar divulgando para vocês. E como não dá mais tempo de fazer nada, né? Vamos orar. Então, orem aí, vocês, por nós, por todos. Manda fogo aí, ô Samara. Tu que é da Pentecostal aí. Vamos orar, então. Você vai orar? Amém, Senhor. Nós colocamos, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live, que está se relacionando, que pretende se relacionar e pretende que o Senhor seja o centro desse relacionamento, Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar, direcionar, que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, com cada pessoa que está aqui, Senhor, que eles recebam da Tua sabedoria, do Teu direcionamento, que todos que estão aqui tenham um casamento abençoado. Amém. Vivam, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E em nome de Jesus, eles testemunharão, assim como nós, Pai, que o casamento deles é uma bênção do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aí, gente. Prazer, isso aí. Obrigadão, viu? Galera, valeu. Tamo junto, é nóis. Um abração aí, galera. Até a próxima. Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Boa noite a todos vocês. Obrigado, Paulinho e Aline. Tamo junto, viu? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.